Olá pessoal, estamos já na nossa aula de número 18, né, de Fundamentos da Economia para o Direito, e o tema da nossa aula de hoje é História Econômica do Brasil. Nós vamos começar lá desde realmente do início, lá do descobrimento do Brasil, e até falar um pouquinho do cenário atual, né, e das expectativas aí da economia brasileira. Bom, primeiro então, nós descendemos aí de uma economia, né, colonial, e nós tínhamos aí então, nós fomos uma colônia de exploração, né? Então esse foi o nosso início, né, um não tão glorioso, né, econômico, onde os nossos bens, tudo que se extraía aqui no Brasil não era para o desenvolvimento local, e sim para o desenvolvimento da metrópole, que era a nossa colonizadora. Com o uso nesse período, né, predominantemente de mão de obra escrava e sem grande diversificação de produção, né? No início nós veremos mais à frente que era principalmente a extração e a extração mais especificamente do pau-brasil. Dando aí continuidade, após então esse período nós temos também como marco importante a independência do Brasil de Portugal. O Brasil avançou um pouco, né, rumo à industrialização, mas ainda manteve-se agrário e com poucos recursos que levasse a um desenvolvimento mais expressivo da nossa indústria. Outro ponto, né, que merece destaque, né, que foi a Revolução Industrial, né, do século XVIII, que ocorreu num rearranjo estrutural, em que a divisão do trabalho mundial se dividiu entre produtores de matéria-prima e detentores de tecnologia. Com o fim do trabalho escravo, substituiu-se pelo trabalho assalariado. Então, com o início da Revolução Industrial, não mais era possível aquele cenário de mão de obra escrava, né? Então, o Brasil também, ainda no início, né, da Revolução Industrial, ele manteve ainda por um certo período, né, as relações de escravatura até o final do século XIX. E então se manteve não como detentor de tecnologia, e sim como fornecedor de matéria-prima, né? Isso perdurou até a Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, né, nós tivemos aí então, com a pressão da Revolução Industrial, nós tivemos aí a introdução do trabalho assalariado, que foi um dos resultados da inserção então do Brasil na organização do capitalismo mundial, o que acabou preparando o terreno para a industrialização em um determinado tipo de capitalismo que foi chamado de capitalismo tardio, porque nós demoramos um pouco a sair ali da mão de obra escrava e entrar realmente no período da Revolução Industrial. Continuando aqui, nós também podemos estar dividindo essa economia, né, essa história da economia brasileira em ciclos, né? Então, primeiro, lá ainda no período do descobrimento, nós tivemos o período do ciclo do pau-brasil, né? Então, o pau-brasil era encontrado na maior parte na costa litoral brasileira, numa faixa que ia do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro. A extensão era feita por mão de obra indígena e obtida através de escambo. 3 anos após o descobrimento, o Brasil já contava com um complexo de extração de madeira. Depois, próximo ciclo, né, foi o ciclo da cana-de-açúcar, né, após o esgotamento aí da oferta de pau-brasil, que ficou praticamente extinto, os portugueses passaram a explorar a cana-de-açúcar na colônia da América. Este ciclo durou
mais de um século e teve um impacto significativo na economia colonial. Depois tivemos então, após esse ciclo, nós tivemos o ciclo do ouro, né? A busca de pedras preciosas, né? Teve o ápice no século XVIII, entre 1709 e 1720, no capitalismo de São Paulo. Nessa época essa região comportava o que é hoje o Paraná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Então foram as regiões mais exploradas nessa época para a extração de ouro. Posteriormente, né, veio o ciclo do café, que foi responsável pelo impulso da economia brasileira, mas aí já na região sudeste, né, no início do século XIX. Este período foi marcado aí pelo intenso desenvolvimento do país, com a expansão de estradas de ferro, a industrialização e a atração de imigrantes europeus. Tivemos aí também nesse período a política aí do café com leite, né, alternando governantes executivos de Minas e São Paulo. Continuando, vamos falar um pouquinho depois desses ciclos, né, dos períodos de industrialização da economia brasileira. Então nós tivemos um período expressivo de industrialização no período de Getúlio Vargas, né, de 1882 a 1954, que passa a incentivar a industrialização da indústria pesada no Brasil, como siderurgia e petroquímica, né? Então nós tivemos indústria aí na área de aço e na área do petróleo. E depois nós tivemos também outro período expressivo de industrialização, que na época de Juscelino Kubitschek. Então a indústria passa a ser o centro das atenções do governo de Juscelino, né, de 1902 a 1976, né, que implanta o plano de metas batizado de 50 anos em 5. Né? JK, né, Juscelino Kubitschek, previa que o Brasil crescia em 5 anos o que não havia crescido em 50. Havia, nesse período também, a época da construção de Brasília, nossa capital. Depois, nós tivemos um período aí do chamado milagre econômico, período aí da ditadura militar. Os governos abrem as portas para investimento, né, que impulsiona a infraestrutura do Brasil. Então nós tivemos aí um grande crescimento do PIB, né, ele cresce em torno de 12%, porém como pontos negativos, né, nós tivemos também nesse período um grande endividamento, né, no Brasil. Então nós tivemos aí um crescimento muito grande, né, da nossa dívida externa, né, e depois nós vivemos aí uma inflação depois desse período, nós vivemos a inflação aí em torno de 18%. Então nós tivemos um período aí de grande, que é considerado até o período do milagre econômico, mas em função também de algumas decisões, principalmente de captação de recursos estrangeiros, depois nós tivemos aí um período também de recessão, né, com altos juros, né, em torno aí, e a alta da inflação. E falamos aí rapidinho então desse pouquinho da história, né? E vamos falar um pouco do cenário atual. Então a economia brasileira deixou de ser uma economia há muito tempo, né, como uma economia na época ali da cana-de-açúcar, que era uma economia de monocultura, né, onde nós produzíamos só um tipo de produto e esse produto era ligado principalmente à exportação. E nós temos aí uma atual economia de produtos bem diversificado. Nós temos setores aí primário, secundário e terciário. O país há muito abandonou então essa monocultura direcionada unicamente para indústria e exportação. Então hoje a economia brasileira ainda a agricultura nossa é a que sustenta ainda a nossa economia, né? Que o nosso PIB, nosso produto interno bruto, né? Grande parte dele é do cenário agrícola. O que faz do Brasil um dos principais exportadores. Então, nós somos exportadores de soja, frango, suco de laranja, dos maiores exportadores do mundo.
ainda é líder na produção de açúcar e derivados de cana, celulose e frutas tropicais. Igualmente possui uma importante indústria de carne, né, com a criação e abate de animais, ocupando o posto de terceiro produtor mundial de carne bovina. E, para finalizar, né, nós não poderíamos falar um pouco desse reflexo aí da pandemia que estamos vivendo já na nossa economia e que ainda, né, refletirá no nosso futuro. Então eu coloquei aqui alguns dados, mas já existem dados mais pessimistas do que o que foi colocado no material de vocês. Então o Banco Mundial prevê um tombo de 5% no PIB, enquanto o mercado ainda fala uma retração de 2%. Mas hoje eu já assisti uma reportagem de que o FMI prevê uma queda no PIB em torno de 8%. Né? Então, uma das maiores quedas vividas na história do PIB brasileiro. As projeções já refletem a expectativa de uma retração na economia brasileira, na contração com o ano anterior, podendo até chegar a ser pior desempenho anual da história da economia brasileira. Mas isso sabemos que não é algo específico, né, apenas da economia brasileira. Como eu coloquei no título, é uma pandemia mundial, né, então é um cenário totalmente atípico e ainda não totalmente previsto. Né? Nós temos especulações, expectativas, mas isso tudo vai depender de outros fatores, não só econômicos, né? Da evolução dessa pandemia, né? De quando é que isso nós vamos sair desse cenário e depois de quais as políticas serão adotadas no mundo e também aqui no Brasil, tá? Então, com isso nós fechamos a nossa aula de hoje, tá? Desejo a todos bons estudos e na próxima aula já é a nossa terceira VA, ok?